Então, eu vou apresentar para vocês as duas mulheres da minha vida. Minha mãe, Marisaura, conhecida entre a família e os amigos, Dona Zazá. A Laurinha, ela se acha Laurinha. Não queria nunca que ela tivesse apelido, botei um nome curto para não ter apelido e ela mesmo, desde pequena, se denomina Laurinha. Então, a Laura, para mim, Lali, ok? Então, agora cada uma vai se apresentar. Começa pela senhora, mãe. Ai, filha, olha, foi uma surpresa muito grande. Você me pegou de calças curtas e é um prazer estar com você encerrando o ano, né? Várias lives que foram feitas e esse ano eu achei que foi uma coisa boa que aconteceu, foram as lives porque a gente foi se interagindo com os amigos, com palestrantes, com assuntos que a gente não conhecia. Então, uma boa coisa que aconteceu esse ano foram as lives. Obrigada por essa oportunidade, filha. Você, Lala? Oi, meu nome é Laura, sou filha da doutora Ana, tenho 17 anos e vim aqui falar um pouquinho hoje. A Lala fica vermelha, gente. Ela fica que as bochechas pegam até fogo. Pegando o gancho do que a mamãe falou, ontem aqui dentro do escritório nós comentávamos uma questão muito diferente. Que o ano passado, todo mundo sabe que eu tive o Instituto IABD e a ideia era trazer cursos online para todo mundo. E a gente fez uma estrutura de curso super diferenciado na época, tal, com um custo muito alto, muito grande, com gravação, estúdio e tal. E aí uma das coisas que nós comentávamos ontem, como mudou essa questão de trazer essas informações através dessas lives, esses cursos agora através de Google Meet, um montão de ferramenta que a gente não tinha antes, né? Então a gente conseguiu aí trazer, assim, eu acho que 2020 foi revolucionário nessa questão de trazer a tecnologia para cursos, para a gente no aprendizado, na comunicação, porque a gente teve que se reinventar. Então, hoje a gente tem plataformas muito simples que possibilitam esses cursos e até com gravação, coisa que, sem brincadeira, há exatos um ano atrás era um alto custo, uma grande dinâmica, requeria muita coisa para dar o mesmo resultado. Ou seja, hoje, através de uma ferramenta tão simples, que é um Google Meet, que você recebe, na realidade, você cria uma sala, você cria uma senha, você cadastra aquelas pessoas através daqueles e-mails e você consegue trazer aí uma coisa. Então, isso eu acho que é uma das situações mais diferentes, realmente, que que essa pandemia trouxe para a gente. A mamãe, por exemplo, faz parte de um centro espírita, nós somos espíritas de formação, e eles fazem toda semana, né, mãe? Todos os dias, quase todas as semanas. Todos os dias, Evangelho. Fazem os evangelhos, as orações através de Google Meet. Se bobear, ela é mais antenada nessas ferramentas do que eu e a Laura, né, Lá? Consegue, ela mexe, ela tem muito mais. Para vocês entenderem, ela tem muito mais amigos no Face do que eu e a Laura. Acho que se somar nós duas, ela tem mais amigos do que a gente. Ela tem porque eu mais sou gente, mais velha ela que conversa, você. ela interage, ela tem muito mais coisas. Então, vamos lá. A ideia da gente é trazer um pouco a visão de 3 gerações a respeito de 2020. Então, eu acho que nada melhor do que o passado, né? Começar a dizer a respeito do que a senhora acha, mãe, do que a senhora acredita que esse isolamento, essa doença, toda essa mudança de comportamento que a gente tinha que ter tido, que eu nem acredito que há tanto assim, o que a senhora mostra, o que isso te traz de comparação com o que a senhora já viveu antes, épocas que a gente nem vivia nada, o que a senhora acha que isso trouxe diferente do que a gente já viveu no passado, numa época que talvez nem eu, nem alguém da minha geração, e muito menos a geração da Laura, consegue entender dessa situação? Primeiro que eu achava que com a pandemia haveria uma mudança de comportamento, primeiro interno das pessoas, o que não está ocorrendo. Segundo, um respeito maior pelo outro,
o que também não está ocorrendo. Mas outras vantagens vieram com a pandemia. A solidariedade, o olhar pelo vizinho, o olhar pelo morador de rua. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas isoladas, elas começaram a trazer as suas questões internas de uma forma muito latente. Então, a solidão que a pessoa se coloca, ela acaba criando uma neurose com aquilo que está ao redor dela. Eu, por exemplo, eu posso ficar aqui em casa 20 dias fechada, eu vou me sentir muito mal, mas eu não vou me sentir sozinha, porque, como você falou, eu interajo através do celular, eu ligo para os amigos, eu olho o que tem aqui ao redor, eu leio, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, eu faço crochê, eu faço uma porção de coisas, porque eu não deixo que a solidão tome conta de mim, mas é difícil. Eu percebo atualmente a convivência de 2 pessoas na mesma casa. Isso é muito triste. Porque por que hoje as pessoas juntas se estranham? Porque antes elas não se falavam. Elas chegavam, oi, 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 comiam, tomavam banho, assistiam um pouquinho de televisão, deitava, dormia, no outro dia era a mesma coisa. Então não havia uma interação na família. E agora, por conta do afastamento social, que deveria ser maior e não é, as pessoas têm que se falar, as pessoas têm que se conhecer. E muitas estão estranhando o fato de conhecer aquele que está ao seu lado. Isso é muito triste. Porque eu venho falando, é o que eu venho falando, mãe, em algumas lives, que você passou a conhecer com quem você é casado, porque todo mundo fala assim para mim, o que mais tem é divórcio. Eu falo, não tem. Mas a grande realidade é que as pessoas passaram a conhecer com quem elas estão casadas, com quem elas convivem por obrigação, e os filhos que elas estão criando para o mundo. Uma das grandes questões trazidas dentro dessa pandemia foi a questão do homeschooling, né? Que é o ensinamento que as mães se desesperaram nessa história de aulas online, o ensinamento à distância, que ninguém estava preparado, porque delegam que o que eu acho que é o grande ponto da nossa situação, é que as pessoas, de um tempo para cá, que eu acho que é isso que é diferente da maneira que a senhora criou a gente, da maneira que era na sua época, inclusive como educadora de 50 anos na área de educação, traz que as pessoas passaram a delegar muito mais a educação a terceiros. Então, a escola, você paga põe o filho, tem um filho, com 4 meses manda para o berçário, do berçário para a escolinha de educação infantil, para um fundamental, depois para o ensino médio, faculdade, e ela vai terceirizando a responsabilidade. Isso começa a criar, e quando ela se vê presa na vida dela, né? Na vida que ela vem criando, a pessoa se desespera. Eu acho que é bem por aí, a senhora não acha? Mas, então, você tocou na questão da escola, das aulas online. Os professores estão trabalhando infinitamente mais, porque tiveram que se recriar. Mas o que eu acho que de tudo isso foi maravilhoso, que os pais aprenderam a dar um pouco de valor à escola, aos professores, a ver realmente os filhos que eles estão criando, porque eles delegam tudo. Então, não são todos. Tem pais maravilhosos, comprometidos. Eu tenho filhos, sobrinhos que são extremamente comprometidos, amigos com a educação das crianças. Mesmo aqueles pais que deixam as crianças o dia todo na escola por necessidade, eles são comprometidos. Alguns não, mas eles passaram a enxergar a escola agora não só como o lugar aonde eles vão deixar o filho, mas o lugar aonde os filhos realmente vão aprender, eles vão conviver. Então, de tudo, eu acho que na vida tem 2 lados, o bom e o ruim. O ruim da pandemia
é que agora eu estava passando um batom para poder participar e morrendo de saudade de me arrumar para sair. Não vejo a hora de bater perna, né? Agora, o ruim é esse afastamento, que eu não posso ver vocês toda hora, presencial, mas eu vejo todos os dias por vídeo. Todos os dias eu falo com vocês por vídeo. Falo com os irmãos, tudo por vídeo. Mas o bom disso tudo é que agora todo mundo vai se conhecer melhor. A gente espera que todo mundo se conheça melhor e conheça o próximo melhor. Aqui, por exemplo, no prédio, nós tivemos... Eu sou a síndica do prédio, como você sabe, e eu sou muito rigorosa nas coisas que eu faço. Sempre fui, como professora, educando vocês, e já que eu assumi a função de administrar o prédio e veio essa pandemia, eu faço questão que aqui tudo seja muito organizado para que ninguém corra o risco de se contaminar, e assim mesmo tivemos 4 casos dentro do condomínio. Mas, para poder todos atenderem, eu sou a mulher dos bilhetes. Eu ponho bilhete pelo prédio inteiro, lembretes, mando comunicados para os apartamentos, chamo o funcionário, vou instruir os funcionários, porque as pessoas, às vezes, elas não obedecem regras. E isso ficou muito claro agora na pandemia, a falta de socialização das pessoas, não se preocupar. Comprometimento. A falta de comprometimento com o próximo. Nesse sentido de que eu posso passar a doença para o outro. Ao contrário, às vezes a gente tem dentro do mesmo lugar onde a gente mora, pessoas que estão passando por dificuldades e os outros se juntam e ajudam. Então, você descobre vizinhos maravilhosos, você descobre pessoas maravilhosas convivendo e que você não conhecia. Então, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. A gente não pode dizer que foi tão bom e nem que foi tão ruim. O ruim é que perdemos muitos amigos queridos e temos ainda alguns na UTI, né? Que teu amigo está lá na UTI, e nós estamos pedindo a Deus para que ele possa sair dessa situação. Então, isso foi o ruim. E quem sabe a gente consiga sair um pouco melhor de toda essa pandemia, até com consciência social e política melhor, né? E você, Lala? Porque a gente fala muito do isolamento dos idosos, muita questão de pai e mãe, todo mundo trancou pai e mãe, trancou os avós, né, dentro de casa, deixou tudo, mas a gente também teve um isolamento, falava-se muito das crianças em questão aí do isolamento, mas eu sou mãe, né, de uma adolescente vestibulanda de último ano de escola. Ou seja, a gente tem aí uma faixa etária da mais difícil também, às vezes até para alguns pais, de segurar. A minha é muito tranquila, nunca tive esse tipo de problema, mas a gente tem aí uma dificuldade com essa geração, com essa faixa etária também complicada. E para você e para os seus amigos lá, o que você viu assim de mudança nessa pandemia, na questão de escola? O que você sentiu agora quando vocês puderam voltar, pelo menos aí para essa final de fase de... Eles estão tendo intensivos, pelo menos na escola da Laura, que é tipo um cursinho agora aí para os vestibulares, que eles já começaram a prestar. Então, se reencontraram, ela sofreu na primeira semana, né? Ela conta um pouco disso, da sensação que ela teve depois de tantos meses presa dentro de casa também, de voltar tal. Mas o que você sentiu aí dos seus amigos? Você viu se você achou que mudaram? Você achou que teve uma mudança de comportamento neles? Ou vocês acham que... Ou tá todo mundo no oba-oba dentro da escola, não importa nada? O que você acha? Então, eu vou falar pela minha experiência própria, que eu, como falou, tô no último ano, tô prestando vestibular, e toda vez que quando você tá no segundo, primeiro ano do ensino médio, todo mundo fala, não, porque o terceiro ano você vai fazer festa junina, vai fazer vários projetos, vai aproveitar muito, vai ir fantasiado, que tem escolas que deixam, por exemplo, a minha.
Aí minha classe chegou no meu terceiro ano, um mês de aula praticamente, a gente já foi para dentro de casa, né, por causa da pandemia. E todo mundo achava que ia durar uma semana, assim, na próxima a gente voltava, mas assim, bateu um medinho. Então foi bem complicado, principalmente para quem está nessa etapa já de despedida da escola, porque você não teve o que te prometeram para você o ano inteiro. Não teve festa junina, não teve, sei lá, últimas apresentações de trabalho, não Frustração da teve. Laura na vida é não ter tido festa junina esse ano. Ela não supera, eu vou pagar terapia anos porque a menina não teve festa junina esse ano. Gente, eu acho que eu vou suspender dia 25 de dezembro o Natal e vou fazer uma festa junina no lugar, porque a menina não supera isso. Vai lá, termina. Não, aí todo mundo ficou, principalmente da minha sala, ficou bem chateado da gente perder, e principalmente o contato, né? Porque ano que vem, quando todo mundo já estiver fora da escola, fica mais difícil de se reunir e tudo mais. Aí, mas aos poucos todo mundo foi conseguindo se adaptar e foi meio que se conformando. A gente fazia o que dava online, fazendo as aulas, se fantasiando, festa junina daqui para cima. Mas todo mundo, eu vi que existiram casos e casos. Existem casos que se adaptaram melhor e casos que se adaptaram pior, mas no geral eu achei que dentro do possível todo mundo conseguiu fazer o que conseguiu. E aí depois que a gente conseguiu voltar para a escola em outubro, depois de muito tempo, cada hora o governo falava vamos, aí depois falava não vamos, todo mundo agoniado, e quando falaram vamos, foi uma sensação muito esquisita, todo mundo chegou na escola de máscara, não podia se abraçar, tinha que ter distanciamento social, álcool gel, dava vontade de tirar a máscara, sair rolando no chão, se esfregando na escola para matar a saudade, mas também não pôde. Mas todo mundo se adaptou muito bem, pelo menos da minha turma, todo mundo conseguiu respeitar, usar máscara, para a gente também continuar na situação de conseguir ir para a escola, que sabendo que cada um tem sua própria responsabilidade de não contaminar o outro e ficar longe. Então, pelo menos, eu vi que quando a gente voltou, foi estranho, não dava mais para você ficar mutado na sala de aula, não dava para desligar a câmera, ver a aula de pijama. Mas foi muito bom para rever todo mundo, principalmente agora que é o final mesmo, fase de despedida, prestar vestibular. Então, pelo visto, por enquanto eu achei que pelo menos as pessoas da minha idade sofreram um pouco, mas conseguiram se adaptar muito bem, principalmente por causa das redes sociais e de todas as tecnologias que a gente tem para conseguir se comunicar e fazer o ano continuar. É impressionante, é incrível, né? Como eu tenho clientes no mundo inteiro, né? Ó, o teu tio perguntando como rola a paquera na quarentena. Ela não paquera porque ela namora. A menina é uma menina séria, né, Laura? Então ela não paquera na quarentena, não rola. E aí, voltando a falar essa história. É incrível. Eu tenho clientes em diversos lugares do mundo, ok? O que acontece? E aí eu não parei de trabalhar nenhum tempo. A gente ficou, acho que, os primeiros 20 dias em casa, eu com as meninas aqui do escritório. Depois disso, a gente voltou a trabalhar aqui dentro. Atendimento online primeiro, aí quando pôde começar a voltar a atender presencial num misto. Hoje a gente ainda continua num esquema misto. Tem cliente que prefere no vídeo, tem cliente que prefere no presencial. Para a gente é muito mais cansativo. Para mim, Ana, fazer consulta no vídeo é muito mais cansativo do que fazer, por exemplo, presencial. Por que é muito mais cansativo? Porque eu acho que a pessoa dispersa muito mais. Aqui eu faço as anotações, a pessoa leva e é diferente. Mas assim, e aí eu vou conversando com os clientes, né? Durante o tempo, tudo. Então, eu tenho cliente que está na Alemanha, que foi um dos menores índices de contaminação do Covid, porque o governo tomou atitude antes, o governo fez toda uma política e há o respeito principal da população em relação ao isolamento, em relação à não contaminação.
Foi um fuá na Inglaterra, segundo uma outra cliente nossa, assim, ela chegou a fazer vídeo, mandar pra gente no começo ali da quarentena, que, tipo, supermercado saqueado e tal. O meu irmão, né, o filho da mamãe, meu irmão mais velho, o André, mora na Espanha também, houve uma grande contaminação. Quando entrou, né, o verão ali, houve a reincidência. E agora eu tenho notícias de Portugal, que também Portugal está fechando, que 5 horas da tarde está tudo fechado, que a polícia também fica ali no toque de recolher, mas que as pessoas, existe ainda assim uma resistência. Então, o que a gente vê, e isso que eu vou falar em relação até que a Laura está falando, olha, na minha turma todo mundo colocou máscara, a gente teve toda uma as questões protocolo, né? A escola teve todo um protocolo, ela passa por aquela cabine de desinfectação, tem lâmpada, tem não sei o quê. Eu acho que foi um dos maiores protocolos que eu vi, foi da instituição onde a Laura estuda, uma escola pequena, não é a escola mais famosa do bairro, uma escola teoricamente pequena mesmo, e eles com todos aqueles protocolos em relação à segurança. E aí eu vejo que a turma deles, o Flávio está colocando que aqui em Portugal estamos em lockdown aos finais de semana desde novembro. Tudo fecha ao meio-dia, os números, mas mesmo assim os números não melhoraram. Então é isso que está, é a responsabilidade. Então você vê que a turma dos adolescentes, quando eles estão dentro da escola, eles acabam seguindo muito mais o protocolo do que, por exemplo, a turma da minha geração. É incrível. Eu moro no Tatuapé, para quem não sabe. É bar, minha mãe mora assim, no meio de 5, 6, 7 bares, né? A esquina toda é um inferno ali, a rua e tal. É bem no coração ali do Tatuapé. Você passa, é bar cheio, é coisa lotada, é tudo complicado. A gente sabe que no fim de semana todo mundo desce para a praia, vira aquela muvuca, aquele alvoroço. Gente, o que é 20... Eu amo 25 de março. O que foi a 25 de março esse fim de semana após o primeiro pagamento da primeira parcela do 13º? Uma falta de respeito total. E aí depois vão procurar nas políticas, né, culpar o governante. Eu não estou falando que estão certos, ok? Só estou falando pela contaminação, vão dizer uma série de situações. Mas as pessoas se colocam em risco. Como que alguém vai parar no Brás? Como que alguém vai parar na 25? Tá certo, o comércio não pode fechar, mas tem que ter uma conscientização dessa população de que ele está botando em risco. E aí a mesma pessoa que na segunda-feira foi todo mundo, né, para o centro ali da cidade fazer compras, fazer as coisas no sábado, e aí na segunda-feira vem trabalhar, porque volta todo mundo mesmo com a situação, vem trabalhar e acaba contaminando você que está sem sair, ok? Ele contamina você que está sem sair, e eu que convivo com a Laura, que vai para uma escola, que convivo com a minha mãe, que é uma idosa e mora num prédio massivamente de idosos, onde a gente mora também é. Então, ou seja, há uma contaminação que mesmo que você está se cuidando, mesmo que você está fazendo, acaba não rolando. Então, o que eu acho que essa pandemia, voltando aí num gancho do que minha mãe falou, é o seguinte, que deveria ter transformado as pessoas em alguém melhor. Eu acho, é óbvio que ninguém vai virar santo, ninguém vai virar, se regenerar, fazer a reforma íntima de um dia para o outro, ok? 10 meses não é nada numa vida, mas tinha que ter uma maior conscientização de você como ser humano pelo próximo, que a gente vê que não está indo. Filha, quem tem conscientização, ela teve a vida inteira. Ela teve conscientização de postura, de caráter, no trabalho, na rua, com o vizinho. Ela teve a vida inteira. Então, agora, ela está apenas estendendo para a vizinhança, para o restante da população. Quem não age bem agora, não agiu a vida inteira. Então, é o que você falou, não adianta querer que as pessoas melhorem agora, porque 10 meses é muito pouco tempo para você se mudar. Você tem, às vezes, uma vida inteira e não muda. Você não cresce como pessoa, você não cresce como ser humano. Então, isso é muito difícil.
Então, o que nós temos que pegar esse gancho? Começar a ensinar desde pequeno. Desde da tenra idade, o respeito, a solidariedade, a não homofobia, o não racismo, porque nós temos que criar em seres humanos íntegros. Não adianta que um bichinho veio lá da China querer mudar todo mundo, porque não vai mudar mesmo. Isso é bobagem, entendeu? O que a gente tem que fazer, eu acho assim, eu cheguei num ponto que agora eu não quero mais mudar o mundo, porque eu quis 50 anos e não consegui. E agora eu não quero mais mudar o mundo, eu só quero me mudar. Eu só quero ser melhor. Aí que tá. É a conscientização de que você não é mudar o mundo, você não muda o outro. Mudança, gente, é uma ninguém uma porta. Muda ninguém. Eu falo isso. Mudança é uma porta que ela só abre de dentro para fora. De dentro para fora. De fora para dentro ela nunca vai acontecer, ok? Eu posso querer mudar minha mãe, eu posso querer mudar minha filha e eu não vou conseguir. Eu posso colocar, eu posso demonstrar, mas se a pessoa não quer, ela não vê um palmo na frente do nariz. E aí eu acho que o que a minha mãe traz quando ela fala, eu tentei 50 anos, conseguiu muita coisa. Ela tem até hoje, dentro dessa turma toda que a gente brinquei ali no começo, que ela tem muito mais gente, ela recebe depoimentos até hoje de alunos de periferia, pobres mesmo, que ela ajudava levando tênis, comida, fazia a pessoa, ensinava educação básica de higiene e de toda a situação, né? Dentro daquela educação, e que ela viu que ela transformou. Então, eu acho assim, a gente transforma através do exemplo, através da educação. Então, a gente tem que ter uma política de educação. E agora eu conto para vocês um gancho que vocês têm, do outro lado da minha câmera, 2 educadoras. Por quê? A gente tem o passado da educação, que é minha mãe que trabalhou 50, e a Lá, que em vez de vir fazer direito, porque ela nem quer passar aqui na porta, resolveu que, em vez de me prestigiar na minha profissão, ela resolveu prestigiar minha mãe. Ela quer ser professora. Quem hoje quer ser professora? É muito complicado, porque todo mundo fala assim para mim, vai passar fome. Eu mesma, quantas vezes, né? Falo para ela, pelo amor de Deus, vai morrer de fome, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas não é assim. Nós não temos hoje a educação de base. Então, é através do exemplo do que foi a minha mãe no passado e o que vai ser minha filha no futuro, mostrar para essa geração que é através da educação que a gente muda o mundo. É através da educação. Deixa eu te falar uma coisa. Professor, eu acredito muito que essa nova geração que quer ser professor é o que vai mudar a educação. Principalmente brigando com o governo para respeitar mais um pouco a carreira, né? Eu ia falar uma coisa, mas é melhor eu pular a política. Está gravado. Okay? É melhor eu pular a política, porque senão eu posso trazer desacordos. Mas eu acho que quem é professor pensa como eu. Mas essa nova geração que quer ser professor é uma geração muito antenada. É uma geração que ela está brigando pela ecologia, ela está brigando pelo respeito ao outro. Essa geração que está tomando consciência que tem que mudar o mundo, que tem que mudar o comportamento das pessoas. E eu fico muito feliz da Laura querer ser professora, e eu espero que a Giovana também queira ser, porque ela tem todo jeito de professora de educação física, e se Deus quiser, ela vai ser professora, eu vou ter 2 mestras na família. Para quem não sabe, a Giovana é minha sobrinha. É a outra neta. É a outra neta da minha mãe, uma das porque outras. A neta mais porque velha... falta a Isabela já está formada. A Isabela já está formada, optou fez moda, mora hoje na Espanha, e a do Guto. E a do Guto, né, a Giovana do Guto, é muito briguenta, ela é muito justiceira, ela tem também uma visão de mundo, a gente vê que ela tem uma visão muito do mundo do certo e errado. Eu vejo que vem aí através dessas novas gerações, através da geração, eu tenho... Todos os amigos da Laura ficam muito lá em casa, as meninas e tudo, eu vejo eles super de consciência. Tem vários aqui, tem o Nelson, tem a Catarina, tem a Amable, todas elas estão aí.
e eles sempre estão lá em casa, e você vê, eles são muito, assim, ainda do politicamente corretos, e espero que eles levem isso para a vida, que a vida não os corrompa, né? O André está perguntando, cada uma pode nos citar ou nos dar umas razões pelas quais o mundo não voltará a ser o mesmo. Eu vou começar. Eu acho que o mundo não volta mais a ser o mesmo, porque eu acho que a gente vai, mesmo que, óbvio que a mudança a mudança não vai ser em 10 meses. A gente não vai ter o resultado dessa mudança em 10 meses. Nós teremos, ao longo. Hoje, nesses 10 meses, foi implantado uma semente sobre a educação, ok? Sobre as mudanças que a gente vai ter que ver no mundo, e elas vão plantar. Então, eu acho que elas vão florescer no futuro. E eu vejo, através até da geração da Laura, por isso mesmo, nessa convivência com a turma dela, da seguinte situação: eles já são mais simples do que a minha geração. Os valores são outros, eles têm uma consciência muitas vezes da reciclagem, de deixar o mundo melhor, situações mais simples. Então, eu acho que, ao meu ver, o mundo não vai mais voltar a ser o que é antes, porque a gente percebeu nesses 10 meses que a gente precisa de muito pouco para viver. A gente podia ter 15 pares de sapato dentro do armário e a gente não conseguia usar nenhum para sair. A gente podia ter o carro do ano, né? Comprar um carro do ano, e a gente não conseguia ir daqui na esquina usando esse carro. Então, eu acho eu acho que uma das grandes coisas que o mundo não vai voltar atrás, talvez, é de ter entendido que a simplicidade pode ser feita. A senhora, mãe, o que a senhora acha que o mundo não volta eu acho assim, que nos próximos 10 anos o mundo não vai ser o mesmo, porque economicamente, até se restabelecer, vai levar não se restabelece um planeta economicamente em um ano, vai levar pelo menos uma década. Vai levar uma década para mudar a educação, porque uma educação se muda de década em década, não é de ano em ano. Então, isso não vai mudar. E agora, o que talvez todas as pessoas vão interiorizar é que elas não precisam de tudo aquilo, como você disse, que elas imaginavam que precisasse. Eu conheço alguém que tinha 200 pares de sapato. Quem será, né? Que tinha 200 pares de sapato. Você usou os 200 pares de sapato em 20 nem dias? Tenho mais não. Hoje 200 pares. Larga a mão de ser linguaruda, porque nem tenho ainda mais 200 pares de sapato. São só 180. Faz tempo que eu não tenho 200 pares de sapato. Faz pelo menos 5 anos. É genético, é da avó. Isso é da avó, é genético. Mas eu acho que as pessoas perceberam que a simplicidade faz parte do dia a dia. A simplicidade faz parte do dia a dia. E que as pessoas precisam aprender a conviver, que as pessoas precisam aprender a ser mais solidárias, que as pessoas precisam olhar o outro como ser humano. Muitos fatores aconteceram nesses 10 meses. O caso dos Estados Unidos, do racismo, o caso do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, o racismo. Racismo é uma coisa que eu estou debatendo há 48 anos. Eu estou brigando porque, para quem não sabe, meu filho mais velho é meu filho do coração. Infelizmente, não nasceu da minha barriga, mas eu tive a graça que Deus me deu ele como filho, e ele é negro. E quando eles eram pequenos, geralmente, que eu saía com os 3... geralmente alguém olhava e perguntava qual não era meu filho. Eu respondia que eram os 2 menores, que é a Ana e o Guto, que eram os 2 loirinhos. Eu dizia que os 2 não eram meus filhos, que o filho era aquele que era negro. Então, eu estou brigando há 48 anos pelo racismo, contra o racismo. A discriminação na escola, briguei muito por causa da discriminação na escola, não só do racismo pela cor, mas da questão da segregação financeira, de status social. E isso foi uma briga muito intensa que eu tive, muito, muito intensa. A criança que morava numa comunidade que não tinha uma mesa para colocar o caderno e fazer a lição de casa,
ela não podia trazer para a escola o caderno da mesma forma que aquele que a mãe ajudava. E o professor tinha que entender isso e tinha que estender a sua atenção para aquele. Então, isso foi uma briga muito grande minha durante esses 50 anos. Então, eu acho que o mundo vai começar a tomar consciência. Tanto está tomando que, graças a Deus, os Estados Unidos deu uma mudadazinha lá na política e vamos ver como que vai ficar o restante do mundo. Agora, o que vai pesar daqui para frente é a ansiedade que as pessoas criaram. Os jovens extremamente ansiosos, sem paciência, sem estrutura, o número de suicídio muito grande. Você sabe que eu trabalho numa equipe de socorro aos suicidas, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos adultos. Então, as pessoas vão precisar aprender a lidar com a sua ansiedade. E para você, Lala, o que você acha que para você não volta a ser igual? Assim, você acha que na sua visão que o mundo não vai voltar a ser igual? Eu já vou aproveitar o gancho da avó, que ela estava falando da ansiedade e tudo mais. Eu acho que a partir de agora as pessoas vão começar a entender, tipo, que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, saber controlar a ansiedade, saber lidar com os próprios pensamentos, porque até 20 anos atrás fazer terapia no psicólogo era coisa de gente maluca. E eu acho que agora que com todo mundo recluso dentro de casa, percebeu muitas vezes que que gera uma ansiedade ficar dentro de casa sozinho. Então acho que agora vai ser tipo, a psicologia vai ser muito mais levada a sério e acho que cada vez mais as pessoas vão procurar tratar da saúde mental e dar devida importância quanto a gente trata da saúde corporal. Outra coisa que eu acho que as pessoas perceberam bastante dentro de casa e também com os políticos, principalmente esse ano que foi ano de eleição, as pessoas ficavam assim, fecha ou não fecha as coisas. Enfim, as pessoas ficavam na mão das políticas públicas. Então, acho que as pessoas tomaram um pouquinho de consciência de saber o peso do seu voto, que quando você vota, não necessariamente, tipo, vai fazer bem para você ou fazer bem para o outro. E aprender, tipo, que é importante saber pesquisar os políticos que a gente vota para caso aconteça alguma coisa, uma pandemia que ninguém esperava, não ficar na mão de gente que não confia, que discorda ou que fica fazendo jogo político com a gente. E eu acho que outra coisa também foi a importância do contato físico, de ter amigos, de sair, de fazer as coisas fora de casa. Eu acho que é aprender a valorizar mais as amizades, as relações humanas, também a própria família dentro de casa. Eu acho que as pessoas vão aprender mais a saber lidar com as pessoas e agradecer a importância de você tomar um café com um amigo, sair, ir no shopping, porque realmente fez muito... Um exemplo, porque realmente fez muita falta. As pessoas reclamaram até da falta de rotina que tinha. Então, acho que talvez também uma maior gratidão pelo dia a dia e pelas coisas que antes a gente reclamava, mas também sabendo mudar o que estava ruim e permanecer o que estava bom. Além de também ter uma visão mais ecológica, que na pandemia, quando não tinha carro circulando, nem muitos caminhões, o céu de São Paulo ficava lindo, assim, azul, azulzinho, e as pessoas iam postar uma foto no Instagram, ai, Deus abençoou, graças a Deus, céu lindo, natureza, sendo que na verdade é só a falta de poluição. Então deu para perceber que a gente pode viver num mundo mais sustentável, que nem minha avó disse, a gente não precisa de 200 pares de sapato, nem um monte de bolsa, porque a gente consegue viver com pouco e aprender que, tipo, se a gente não melhorar, não cuidar do planeta, não fazer a nossa parte,
não vai ter geração futura para contar a história e participar da live de novo. É verdade. Viu que professora maravilhosa que ela vai ser? É orgulho. Ninguém tem, assim, só quem me conhece pessoalmente sabe o orgulho que eu tenho da minha filha. Eu sempre falo que veio pronta, né? E a outra neta tem os mesmos pensamentos. Não, sim, daquelas meus de sobrinhos a também manga têm. ir lá brigar pelo próximo, né? Como a gente fala dentro da família dos Coutinhos, a matéria-prima é privilegiada, porque todos eles são Os ótimos. 6 netos são maravilhosos. O que eu queria dizer é o seguinte, uma das coisas, porque assim, a gente não fez um roteiro para a live, gente, elas nem sabem, fui jantar semana passada, vamos falar já tinha soltado tudo, o que a gente ia falar e a gente não tinha feito roteiro. Começa a conversar, a gente para pro dia a dia, fazia praticamente 1 ano que eu não jantava na casa da minha mãe, gente. Olha o absurdo. Todo mundo acha que eu fico lá o dia inteiro, eu mal vejo. Eu passo, pego às vezes comida na porta, 3 minutos, vejo, é o que ela falou, a gente se fala todos os dias, mas assim, eu às vezes não sento, não dá tempo de sentar e vê-las, tudo, e aí a gente sentou, não preparamos um tema. E aí, entre tantas as coisas que a gente queria, eu falei, vamos falar um pouco do material humano nosso, através das coisas. E uma das coisas que eu trouxe de tema, e aí eu saí hoje fazendo uma pesquisa. Então, eu vou fazer, para a gente fechar esses últimos 10 minutos de live, vou deixar para cada uma delas me trazerem essa coisa para a gente fazer, que eu acho que o tema que eu vou falar agora vai ser em relação, não ao 2020, do que a gente viveu, e sim uma preparação para o 2021, que é falar sobre fé. E aí hoje eu saí perguntando de manhã, eu sou meio louca de vez em quando, assim, de sair, os temas, as coisas, de pensar, que nem eu falei, a live sai no banho, as ideias saem. Hoje de manhã eu vim perguntando, pensando e saí perguntando no Insta, perguntei para a família, perguntei para todo mundo, para alguns amigos pessoais, perguntei para gente que eu considero que a pessoa se diz ateu, perguntei para gente que tem muita fé, que é da minha mesma religião, perguntei para todo mundo. O que é fé para você? E aí vieram 1000 respostas. E aí eu cheguei na minha enquete, cheguei numa conclusão. A gente debateu 2 minutos no grupo do Insta, do WhatsApp da família agora à tarde. O que é fé, né? O que eu percebi, né? Quando eu pergunto para a geração da minha mãe, quando a gente pergunta para o passado o que é fé, vem muito ligado à religião, à religiosidade. Vem a fé no acreditar em um ser superior, em acreditar numa força maior, vem no acreditar nos milagres da vida, ok? Então, a gente, esse ano, pode considerar que a gente teve... Muitas pessoas viveram o milagre de ter adquirido a doença e ter saído, ver o milagre, às vezes, como nós, graças a Deus, dentro da nossa família, exceto o André, que pegou, mas porque ele está na Europa, de pegar o Covid. Meu tio também pegou e saiu agora. Também ficou ruim, mas graças a Deus tá bem. Não tivemos uns casos, os sogros do Guto também pegaram, mas a gente não teve casos de intubação dentro da família, nada. Então, isso também é um milagre da vida, né? Então, para os mais velhos, ter fé então está ligado à religiosidade. Para minha geração, né, vou considerar assim a geração, não os antigos, os do meio, não vamos falar de que idade. Eu acho que vamos colocar a partir dos 30 até uns 50 e alguma coisa. Ter fé para todos, para a nossa geração, vem mais no sentido de acreditar que algo vai dar certo. Então, para mim, veio a fé no sentido mais de autoajuda, em acreditar em si mesmo, em estar ali sabendo o que é, mas vem num misto de religião, mas não tão, como que eu posso dizer, não tão cristalizado, né? Dentro da como que eu posso dizer, cristalizado focado para uma religião, para católica, para espírita, para umbanda, para o budismo, para nada. Eu sei, para batista, que é a Renata Saragiotto, que é uma grande amiga minha, que eu não comungo, a gente não tem, né, de comunhão a mesma fé, mas eu amo de paixão, eu sou espírita e eu amo de paixão o pastor dela e vejo que ele fala muito, né? Ele tem muito dessa comunhão da universalidade. Então,
eu vejo que para a minha turma vem mais, então, assim, para a minha idade, para a minha turma, vem mais como uma questão de autoajuda, no acreditar em algo invisível, mas não necessariamente, ninguém falava para mim em Deus, falava em acreditar. E aí fui pedir para a Laura, pergunta para os seus amigos. Ela chegou e falou para mim assim, eles não conseguem definir. E aí a gente vai ver que a fé para o adolescente, para o jovem, para aquela pessoa mais de uma tenridade, ela não é algo que eles entendam, não é algo que é cultivado. Então, eu acho que além da educação disso tudo que a gente veio trazendo, é preciso passar uma espécie de fé para essa nova geração, porque eles não entendem. Vai ter fé, eles vão desenvolver isso, eu acho que depois dos 20, a maioria dos jovens. A fé que eles têm, a minha prima colocou para a gente no grupo que a fé, quando é criança, você segue a fé no sentido de acreditar naquilo que o pai e a mãe colocam. E eu acho que o adolescente começa a questionar se é aquilo a partir de um certo momento e começa a se fazer ali a formação para vir. Ou a partir, dependendo da sua vivência, para o grupo 1, que parte da história da fé na religiosidade, ou eles vão partir na situação do eu acredito em mim mesmo, fé para mim é saber que tudo vai dar certo na questão universal da história. Então, eu acho que a gente pode trazer aí, nesses últimos 10 minutos, alguma questão do que é fé no futuro, mãe, para a senhora. O que é fé no futuro? Fé, você tem que separar a fé. A fé, ela é raciocinada ou ela é irracional. O que ela é uma fé raciocinada? A fé raciocinada é eu acreditar em alguma coisa. Por exemplo, eu quero pular de paraquedas, eu tenho fé que se eu pular sem o paraquedas de um avião, eu acreditando em Deus, eu não vou morrer. Isso é uma fé irracional. É uma coisa que não tem cabimento. O que é uma fé raciocinada? É a esperança que você tem de que alguma coisa, que algum ser superior está te ajudando, está do teu lado. Eu posso contar uma historinha rapidinho de um exemplo de fé? Uma mulher, ela tinha 6 filhos e ela perde o marido e ela fica com essas 6 crianças e para poder sobreviver ela vai vendendo tudo que ela tem dentro de casa. Ela só não vende um rádio de pilha que ela tinha, porque era o horário que ela ouvia a bênção às 18 horas e que ela rezava a Ave Maria. E passado, ela como não tinha mais nada para vender, chegou uma época que as crianças ficaram sem comer durante 7 dias. E ela viu que iam morrer todos de inanição. E ela, ouvindo às 18 horas aquela bênção, ela se ajoelha e pede para o mais alto que seja enviado para ela um socorro. E nisso ela escuta que está havendo um concurso naquela rádio em que eles perguntam o que é a fé. E ela fala, e eles dizem, quem responder e ganhar o concurso, que é a fé, vai ganhar uma cesta básica. Nossa, ela se entusiasmou na hora, mandou a resposta dela. E quem ouviu a resposta dela era uma pessoa que não tinha religiosidade, não acreditava em Deus. E ele disse, eu vou contrariar essa mulher. E ele manda para ela um caminhão carregado de tudo aquilo que ela precisava e que ela nem imaginava. Mas ele dá uma missão para os funcionários dele. Você vai chegar lá e vai dizer para ela que não foi Deus que ela pediu, que enviou para ela, que foi o diabo. E se vocês não falarem, vocês vão ser despedidos. E os dois ficaram apavorados. O que nós vamos fazer? Bom, foram entregar. Chegaram lá, a mulher se ajoelha, começa a rezar e não pergunta quem mandou. E os dois incomodados, ela não vai perguntar e nós vamos perder o emprego. Quando chega no fim, um pergunta para ela, a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela falou, olha, meu filho, eu não vou te perguntar, porque quando você pede com fé, Deus manda até o diabo te entregar as coisas. Então, fé é isso. É você acreditar
que alguma coisa pode te acontecer. Então, fé é você saber que você está amparada sempre e que na vida tudo passa. Passam as alegrias, passam as tristezas, passa tudo. Os amigos, Você os lá, familiares, passam tudo. você lá, para, mãe, senão eu choro. Já ando mole pra caramba e o povo ainda me faz chorar na live. Vai lá, pra você. Eu acho que eu discordo com o que você falou, que minha geração não tem fé. Eu acho que só porque eles não souberam responder, porque a gente estava cansado, não significa que minha geração não tenha fé, não. Eu acho que a fé da minha geração, eu acho que a partir de agora, principalmente dos movimentos que vem vindo, é uma fé de que as coisas vão melhorar, que o mundo vai ficar melhor, que a gente... É confiança. É, exatamente. Que é um pouco de cada, eu acho. Que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficar bem, mas a partir, tipo, de um coletivo, de que o mundo vai melhorar através de, sei lá, justiça social, educação, meio ambiente, cada um fazendo sua parte. Então, eu acho que é isso. A fé para minha geração é acreditar num mundo melhor, não só acreditar, pegar as coisas, fazer a mão na massa e fazer acontecer, porque não adianta ficar rezando, postando nas redes sociais que tem que, sei lá, salvar a Amazônia, mas eu acho que vão fazer através de pressão popular, gente entrando na política, na educação, na economia, cada um em sua área, eu acho que fazendo para o mundo virar um lugar melhor para deixar para as gerações futuras. Eu acho que é isso, mas sempre com uma ideia de positivo e de que vai acontecer uma coisa boa, independente de quem seja, quem você acredita, se você é islâmico, católico, é isso. Eu acho que se a que gente... na verdade, a questão da religião, no futuro vai acabar. Vai ser a religiosidade que vai ser o conteúdo, né? Irmanando os povos. É isso que tem que acontecer. Não importa a religião, importa a religiosidade. Não importa em quem você acredita. Não importa naquilo que você tem fé. Importa, como disse a Laura, o bem que você vai fazer para o próximo. Para si e para o outro, né? O que a gente tem que entender, que é isso que eu sempre converso com a Renata Saragiotto, porque a gente traz de algumas histórias, né? Eu vou falar especificamente dela, e dessa história é de falar que a questão, para mim, não me importa. A pessoa da religião que é, entendeu? Não importa. Basta você respeitar o outro, você se respeitar, eu acho que a gente tem certos controles, né, populacionais de vida que vem de 2.000 anos para cá, de 5.000 anos para cá, vamos colocar isso de lá de trás, e que mistura muito a religião com uma questão política, né, que a gente falava sempre, né, hoje a gente fala separar igreja e Estado, né, quando igreja era o Estado e tal. Então, trazendo na questão política. Então, o que a gente tem que separar é realmente a religiosidade daquela religião que te cega, haver um respeito, dizendo ou não. Então, o que acontece dentro disso tudo? A gente precisa respeitar, é o básico. Então, eu acho que esse ano parou, realmente era uma história que ninguém nunca imaginaria, que uma doença, um vírus, a gente estando tão diferente, né? Tão diferente nessa questão, o porquê que a gente nunca imaginou, né? Vamos dizer, com a evolução do mundo, né? Quando eu estou aqui falando, meu irmão está na Ucrânia, que é longe, e está vendo, e ao vivo, e na mesma hora, e tal, e a gente consegue ter tanto contato mesmo no isolamento, e a gente nunca imaginou que um vírus no mundo um dia pararia, que o mundo pararia, que você teria dinheiro para viajar e não conseguiria, que você, é o que eu falei, né? Tem carro e não consegue, que você quer fazer todas essas coisas e não pode. Então, o que eu acho? Eu acho que vem para a gente realmente
modificar o outro, se modificar e tentar fazer. A gente cria fé, cria esperança, cria uma série de coisas quando a gente acha que vem dia 1º de janeiro de 2021 e de que a vida vai ter mudado. Eu sempre brinco e falo, os boletos vão estar lá, teus problemas vão estar lá, você usou branco, você usou amarelo, você usou vermelho, você usou verde, você usou preto, você não importa, ou você nem usou nada na noite de ano novo, e o mundo, e você viveu a mesma coisa. O rico, o pobre, mais difícil para uns, menos difícil para outros. Então, eu acho que a gente tem que pegar. Eu acho que a mensagem dessa live que eu quero trazer para todo mundo através, né, de mostrar para vocês um pouco da minha vida pessoal, porque pode não parecer, eu sou muito reservada dentro disso. Todo mundo, ninguém acredita, todo mundo fala assim para mim, você deve pirar, né, trabalhando, fazendo só direito de família. Eu falo, não. Eu deixo meus problemas do escritório no escritório, meus problemas de casa em casa. Eu separo muito minha pessoa, a minha profissional da minha pessoa, de quem eu sou. Isso tem uma história que um dia eu conto para vocês, inclusive a respeito do logo do escritório e tal. Então, o que eu quero deixar para vocês é que a gente tem que ter realmente, eu acho que esse ano, mais do que nunca, a vida vai continuar talvez no dia 1º igual. Os problemas vão continuar, mas a gente precisa. A gente tem a necessidade, e eu falei isso através da minha filha e da minha mãe, para vocês conhecerem um pouco, de trazer para vocês, através dessa história de um conto de Natal, de visão de 3 gerações realmente muito diferentes, né? Separadas por, no mínimo, 30 anos. É quase igual, 30 anos. Minha mãe me teve com 30, eu tive a Laura com 28, então são praticamente 30 anos de uma geração para outra, para vocês entenderem e dizer que a gente precisa de um ato de fé de cada um de nós, seja lá acreditar na sua religião, acreditar de que você pode fazer um mundo diferente de qualquer maneira. Para quê? Para a gente fazer daqui para frente algo melhor. Porque ficar nessa situação que a gente está, vendo tantas pessoas deprimidas, presas numa vida que não é sua, numa miserabilidade, quando você pode doar para o outro o seu tempo, uma palavra. Hoje a gente não doa mais um abraço, a gente doa um carinho, né? Então a gente já fica entendendo que eu acho que o que a gente precisa é de um ato de fé de que o mundo realmente vai ser melhor. Não achar que a gente tem que deixar para a geração da Laura melhorar, porque a gente nós, da nossa geração, falando, a gente não tem mais tempo de fazer isso, ou a geração da minha mãe não tem mais tempo de fazer isso, não é. Eu acho que se cada um procurar, no pouco tempo de vida que você tenha, ou muito, fazer diferente, eu acho que a gente consegue aí transformar em tudo. Ô, filha, enquanto você falava, pensando nessa questão, ainda voltando na questão da pandemia, o que ela nos ensinou? Que todos nós somos iguais. Ela fez despertar isso, porque começaram a a ser contaminados pelo vírus aquelas pessoas com poder aquisitivo maior, que andavam de avião, que viajavam, depois aqueles que estavam trabalhando e, por fim, aqueles que estavam morando de uma forma inadequada nas periferias. Então, o que o vírus veio nos ensinar? E veio mostrar para todo mundo, todos nós somos iguais, todos nós ficamos doentes, todos nós morremos. Então, que o orgulho tem que acabar e que a gente tem que realmente ter essa esperança de que o mundo vai ser melhor, nem que se for daqui 10 anos, mas que vai ser melhor, vai ser. E para você, Lala? Eu concordo com o que a Eva falou, que que não importa qual é a sua fé, o que você quer acreditar, o que você não quer acreditar. Eu acho que cada um tem que fazer sua parte e que ainda dá tempo, tanto da geração da avó quanto da sua geração, de fazer a sua parte, porque não adianta terceirizar a responsabilidade, porque todo mundo vive no mesmo planeta, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo bebe a mesma água, sente as mesmas coisas. Então, cada um tem que fazer sua parte
e torcer para mudança e tentar se melhorar cada dia mais e ser a melhor versão de você mesmo, tanto para você quanto para os outros e até para o mundo. Deixa eu só te dar uma notícia. Para quem acha que 74 anos é muito para poder fazer as coisas, eu estou com um projeto pronto, empoderamento das mulheres, para ser implantado lá em Minas, para as mulheres assistidas do Centro Espírita que nós damos assistência. E esse empoderamento vai atingir mais ou menos no primeiro nível 50 mulheres. É um projeto que a Mônica Nazar, lá em São Tomás de Aquino, sempre pensou, o filho dela, que também é professor, e eu, como trabalhei com duas amigas muito queridas, que até uma foi embora agora, com o Covid foi embora, nós vamos montar cursos de empoderamento das mulheres. Ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa para mudar o mundo. Sempre dá, sempre dá. Eu vou deixar aqui, eu vou me segurar para não chorar, porque eu juro, a gente passa umas 15 camadas de rímel para ficar com uma cara um pouco parecendo, porque eu não sei nem botar filtro. Aí elas querem vir e me fazer chorar. Então, não adianta que eu não vou E você vai ter sua parte no curso. Sempre, como nunca. Porque minha mãe, gente, se tem uma coisa que minha mãe faz, ela faz caridade com o chapéu alheio. Isso eu vou contar. Ela enfia a gente no projeto, né, lá. A gente nem tá sabendo, depois ela faz. Não importa se você tem tempo, se você não tem, se você quer, se você acredita, se você não acredita, ela enfia a gente nas coisas sempre. Ela vem... A gente vem de uma geração de mulheres muito fortes. Só para falar, né? Vou honrar aqui a minha avó. Eu tenho a mãe da minha mãe ainda é viva. Ela só tem 17 anos de diferença. E lúcida. E lúcida, né, mãe? A minha avó só teve minha mãe muito nova. Veio lá do Nordeste. Se ela souber que eu contei isso, Jesus. Veio lá do Nordeste e ela teve minha mãe com 17. Foi mãe muito nova, ou seja, na idade da Laura ela já era mãe. E aí, então, eu ainda tenho vó. Né? Então, eu tenho avó, tenho mãe, eu e a Laura. Então, a gente vem de gerações aí muito fortes, de uma mulher muito, muito, muito grande. Então, eu vou só terminar. Eu acho que esse ano, eu sempre falo, né? A gente tem que ter gratidão por tudo, até pelos problemas, até pelas dificuldades, porque é neles que a gente cresce. A gente nunca cresce na fase boa de vida. A gente não muda na fase boa, a gente não cresce na fase boa, a gente só cresce, a gente só se faz. Infelizmente, eu acho que o ser humano ainda só funciona quando ainda é empurrado, né? Então, quando é o pé na bunda que te faz crescer, seja no emprego, seja no amor, seja na vida de uma certa maneira, nas perdas que a gente se vê, se acha e cresce. É assim. Então, acho que a gente tem que ter gratidão por tudo, pela perda. É lamentável as perdas que a gente teve, perder pessoas tão queridas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter gratidão por quem ficou, por quem está e acolher quem perdeu esses amigos tão perto ou um familiar, ok? Então, para mim fica aqui a nossa última live do ano. Semana que vem é a última de justiça, assim, em geral, aqui dentro do escritório. Os TJs fecham no dia 18. Então, semana que vem é semana de relatórios, um montão de prazo. Então, vai ser praticamente impossível a gente fazer live. Eu vou tentar deixar ainda alguma coisa para vocês, uma mensagem, um vídeo, alguma coisa, mas não garanto. A gente vai voltar com as lives no dia 13 de janeiro. Vou trazer coisas de direito e aí a gente vai trazendo. Vão trazendo temas, como eu sempre peço, como eu sempre falo. Vai mandando para a gente, manda inbox, conversa, explica. Vamos ver o que vocês querem aprender. Live de outras áreas também. Vou começar a fazer parceria para trazer, porque o canal é uma maneira de informar não só advogados, como os clientes, as pessoas em geral, a população, porque sempre fica salvo, todo mundo acha a gente. A gente tem uma ferramenta e uma arma ao mesmo tempo, que é redes sociais, mídias e tal, ou seja, a gente traz muita coisa boa, mas também tem que tomar cuidado com o que traz. Então, vou trazer aí para vocês algumas coisas novas para o ano. Espero, assim, do fundo do coração que todo mundo... A gente ainda tem alguns dias de dezembro aí para viver, ainda tem pelo menos mais 23, 24 dias aí
de ano ainda tem muita coisa para acontecer. Quando a gente acha que nada mais vai vir, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, todo mundo se cuida, todo mundo fica. Hoje eu vi na live assim, hoje a live foi muito bom. Pouquíssima gente de direito, muita gente amiga, muito carinho mesmo. A ideia era essa, trazendo elas, trazendo família, era que fosse alguma coisa diferente para vocês. Mãe, obrigada. Beijo lá do fundo do coração. Mamãe ama você. Amo você, mãe, também. Fica aqui um beijo para todo mundo. Beijo, mãe. Fala aí para terminar. Obrigada, filha. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Ok? E a gente logo mais traz novidades. Beijo para todo mundo no coração, para quem participou. E um bom fim de ano. Combinado? Bye.